se eu falar para você, você pode se livrar de todas as suas dívidas sem ter que comprar nenhum curso mirabolante na internet? Bom, vou apresentar aqui para você uma planilha que eu mesmo desenvolvi. Assim como todo bom empreendedor, ele já quebrou algumas vezes e aprendeu com os seus erros. E eu percebi que o meu maior erro era a falta do controle financeiro. Nas minhas entradas, nas minhas saídas. E depois que eu passei a usar essa planilha, eu nunca mais tive problema com dívidas, nunca mais faltou dinheiro e eu prosperei muito mais. 10 motivos para você utilizar essa planilha. Ela te ajuda a uma estratégia para você se livrar de todas as dívidas. Ela possibilita trazer provisões das receitas versus despesas, fazendo assim com que você não gaste mais do que você ganha. Uma noção realista do seu sucesso financeiro ou da sua falência financeira. Você consegue visualizar os gastos e cortar de maneira consciente o que é necessário. Evita novas dívidas. Possibilita aumentar continuamente o seu patrimônio. Te ajuda a alcançar a famosa liberdade financeira. Aumenta a sua sensação de capacidade em realizar planos ainda maiores para a sua vida, além de, claro, criar um hábito de sucesso. Aqui abaixo do vídeo vai ter o link para você baixar a planilha e eu vou abrir ela aqui agora para vocês e te ensinar como preencher da melhor forma possível. Vamos lá? Lembrando, a planilha é muito simples, muito didática e caso vocês tenham dúvida, utilize aqui embaixo o chat para fazer as perguntas que nós iremos responder vocês. Legal? Vamos lá. Aqui na nossa planilha de programação orçamentária, vamos utilizar o exemplo do Joãozinho. O Joãozinho, ele é uma pessoa que recebe R$5.000 por mês e depois de ele colocar no papel todas as dívidas que ele tem, o que é a dívida, tá, galera? Não é aquele seu cartão de crédito que está caindo a conta de água, de luz, isso, a não ser que seu cartão de crédito esteja parcelado, porque você não conseguiu pagar, aí ele gerou uma dívida. Financiamento da sua casa, do seu carro, isso tudo você pode jogar em dívida. Faz a soma dessa parcela e coloca aqui, dívidas mensais. Por que a gente vai colocar ela aqui? Porque a gente não pode contar com essa receita. Esse valor já não é mais seu, esse valor já é de um terceiro. Sendo ele bem planejado ou não. Mas agora a gente vai aprender a fazer de algo planejado para você não fazer mais essas cagadas que vocês vêm fazendo, tá bom? Vamos lá. A gente feito isso, ele vai dar aqui o valor exato que eu tenho de renda real. O que de fato eu posso utilizar aonde? Nesses itens aqui da nossa vida. Nas divisão que eu vou explicar para vocês ela uma por uma. A divisão também em porcentagem do quanto cada parte da minha receita vai para cada um. Não existe uma conta exata, tá? Não existe uma conta correta. Vocês podem dividir desde que vocês coloquem todas essas partes importantes dentro do seu cronograma. Lembrando, a sua despesa não pode ser maior que a sua receita. A fórmula que eu estou trazendo é a que eu utilizei para ter sucesso. Legal? Então vamos lá. Necessidades básicas. A gente está falando da nossa moradia, água, luz, telefone, transporte. São as coisas que a gente realmente precisa no dia a dia. Quando a gente fala de precisa no dia a dia, vamos imaginar o telefone, tá? Telefone, vou dar exemplo do telefone e da moradia. Vamos pensar que o Joãozinho, ele tenha lá receita que sobra de R$4.000. Então ele vai ter 50%, 2.000 para investir nas despesas básicas dele, certo? E ele me compra um telefone e parcela em 10 vezes de R$800, R$600, R$1.000. Ele está fazendo correto? Gastando mais da metade do que entraria nas despesas necessárias para um celular, por quantas vezes de um status? Se for uma ferramenta de trabalho, porque ele trabalha com isso, talvez possa ser correto. Talvez. A gente também tem muita coisa para analisar. Mas vamos imaginar que, na verdade, a grande maioria aqui de nós realmente compramos as coisas pensando no status e para não se sentir, às vezes, inferiorizado no meio em que a gente anda. E que se isso está acontecendo, você já não está andando no meio que você devia. Agora vamos para o exemplo da moradia. Muitos de vocês ainda moram com os pais. Independente da idade,
30, 40 anos, 50 anos, não existe um certo ou um errado para isso, não tem uma data certa para sair de casa. Às vezes você mora, não é nem pelo fato de que você não possa morar sozinho, é por alguma outra escolha. Mas vamos pensar, então, nesse perfil. Muitos de vocês que moram com os pais ainda, às vezes nem dividem as despesas em casa. E mesmo assim não conseguem se programar para estudo, não conseguem se programar para uma reserva emergencial ou para longo prazo. Por quê? Porque coloca todo o valor no lazer. Acha que a vida é só lazer. E não é assim, por quê? Porque uma hora a conta chega. Legal, então mas vamos pensar, e muitos de vocês às vezes é casado legal, porque aí você vai juntar aqui a sua renda junto com o do seu companheiro, da sua companheira, e também vai ter que trabalhar os 50%. Para você que às vezes é solteiro, vai pagar sozinho, às vezes fala, poxa, mas o valor que eu gasto, que eu ganho, 50% já é o meu aluguel. Eu vou dar um exemplo das vezes em que eu morei no exterior. Lá é muito comum, quando você está começando alguma coisa, ou quando você ainda está nesse momento de criar patrimônio, você dividir esse espaço com alguém. Você vai morar com um amigo, com um colega de trabalho, vocês vão dividir o aluguel, vai dividir a água, a luz. E aonde isso é bom? Você consegue realmente ter reserva suficiente para investir no longo prazo, na educação, na liberdade financeira, e com isso você consegue até aumentar a sua receita. Está aumentando sua instrução, podendo estudar, porque tá sobrando dinheiro. Ou está podendo investir, que está te dando uma rentabilidade. Logo, logo você vai poder morar sozinho sem que as suas necessidades básicas passem esses 50%. Legal até aqui? Lembrando, dúvidas, pode perguntar para a gente aqui no chat abaixo. O lazer, então, como a gente acabou de falar, o lazer é algo importantíssimo na nossa vida. A gente tem realmente que passear, tem que viajar. Acho que tem que ter uma balança se você quer ter realmente um sucesso financeiro, prosperidade nessa área. E lembrando, às vezes a gente faz menos agora para poder fazer muito mais com qualidade lá na frente. Então assim, se divirta, vai para balada, sai para jantar fora, com namorado, família, filhos. Mas lembra, isso tem um limite. Se você passa desse limite, você vai prejudicar outras áreas da sua vida. Então, lembrando, aqui eu coloquei 20%, mas você pode adequar conforme a sua renda, lembrando que você tem que ter uma divisão para tudo. Educação, aqui eu coloquei 10% de quanto eu ganhava na época. Então vocês vão fazer a mesma coisa. Educação é tudo, a leitura de um livro, um audiobook, um curso profissionalizante na área que você está, ou às vezes na área que você queira ingressar. Às vezes você trabalha para alguém hoje ou por conta, mas tem muita vontade de iniciar alguma coisa nova em paralelo, uma segunda fonte de renda. Vai estudar aquela lá, vai investir naquilo. Então assim, isso vai fazer com que te traga mais renda e você possa cada vez mais melhorar ou antecipar o que a gente vai falar agora, a liberdade financeira. O que é a liberdade financeira? A liberdade financeira nada mais é quando você tem um acúmulo de reservas suficiente para manter o seu dia a dia, independente de se está trabalhando ou não. Vamos imaginar que o Joãozinho precisa de 4 mil de renda. Hoje, aí, com uma média do mercado de 1% ao mês num fundo conservador, tudo bem que você vai pagar imposto disso tudo, mas vamos pensar, a grosso modo, que se o Joãozinho bater 400 mil reais num investimento como esse, ele tem uma receita de 4 mil por mês, ele atingiu a liberdade financeira. Ele consegue pagar todas as despesas dele com a receita que ele tem do dinheiro que ele guardou. Então, isso é muito importante também. Qual que é a vantagem de você atingir sua liberdade financeira? É que a partir daí, você tem uma liberdade para escolher o que você quer fazer da vida. É muito mais fácil. Eu quero mudar de emprego, eu quero arriscar, sei lá, quero ser artista, eu quero cantar, você vai poder fazer. Porque você não vai ficar mais preso naquilo que paga seu salário do dia a dia, porque você já tem a liberdade financeira. Investimento a longo prazo. Então, é uma compra, lembra que eu falei do celular, que talvez às vezes não é a hora, vou me programar para juntar um dinheiro, para entrar a parcela, se eu tiver que parcelar o que falta dentro do meu cronograma, sem fazer dívidas.
E, por último, a reserva emergencial. O que é a reserva emergencial? Vamos imaginar, você que trabalha por conta ou não, que algo pode acontecer e você parar de gerar receita. A reserva emergencial é um dinheiro que vai garantir para você de 6 meses a 1 ano das contas pagas. Você vai ficar despreocupado, vai ter um tempo realmente para se programar e descobrir o que vai fazer da vida. Então, a reserva emergencial, ela é legal também que ela termina. Eu coloquei aqui 5%, você pode pôr 10, 15, mas a partir do momento em que ela bater esse valor de 6 meses ou a 12 meses, você vai determinar o quanto tempo é suficiente para você, vai ser um investimento que ele não entra mais na planilha. E esse valor você pode jogar na educação, pode jogar no lazer ou na liberdade financeira para poder alcançar ela mais cedo. Legal até aqui? Vamos lá. Lembrando que eu vou disponibilizar também no link aqui abaixo uma planilha que vai auxiliar vocês a saber qual tempo vocês vão levar para atingir essa reserva de emergência, tá bom? Colocarei um conteúdo mais à frente também para explicar essa planilha. Hoje ela não tem um tutorial, mas ela também é de simples manuseio. Vamos aqui agora aonde tem o acompanhamento mensal do nosso orçamento, onde a gente vai colocar tudo isso que a gente falou de forma mais micro para que a gente possa enxergar melhor. Então vamos lá, receita. O Joãozinho colocou o salário dele. O Joãozinho tem uma renda extra. Ele faz alguns trabalhos por fora e ganha todo mês lá R$500 a mais. É aqui que ele vai entrar com a receita extra. Não naquele primeiro momento lá no orçamento. Porque a receita extra pode não existir amanhã, então a gente não pode contar com ela. Então a receita total do Joãozinho nos meses que entrar essa receita extra é de R$4.500. Despesas essenciais: condomínio, aluguel, transporte, água, luz, tudo isso aqui a gente vai colocar o valor individual mês a mês. Lembrando que algumas contas elas não são fixas, elas são fixas na cobrança, mas não no valor. Então vocês vão preencher mês a mês o valor que essa conta veio. A parte de lazer também, aonde vocês estão empenhando cada parte desse valor. A parte de investimento, longo prazo, liberdade financeira, educação, porque educação, por mais que vocês pensem que é um custo, mas na verdade é um investimento, tá? E provavelmente o investimento mais importante que a gente tem aqui nessa planilha. E o resumo do mês, então, as despesas totais, a sobra e em porcentagem o quanto você está positivo. Vamos para a aba de acompanhamento, onde nós temos aqui um gráfico que você consegue acompanhar mês a mês. Aqui está no mês, vocês conseguem selecionar o mês em que você está. Planejado, o que é o planejado? Coloquei o valor lá no meu orçamento e a porcentagem que eu quero dividir para cada parte do meu salário. E ele já vai dizer aqui quanto eu posso gastar na necessidade básica, quanto eu posso gastar no lazer, na educação, longo prazo, liberdade financeira e as reservas emergenciais. Gastos atuais, conforme eu vou preenchendo a planilha, ele já vai colocando aqui quanto que eu gastei para cada uma dessas áreas. E disponível, ele também vai falar para a gente quando é a hora de brecar. Então, você viu aqui que o Joãozinho extrapolou no lazer, né? Então ele já ficou negativo ali. Esse mês já não vai bater para ele. Mas aqui ele vai conseguir enxergar exatamente aonde ele está extrapolando e onde não. Lembrando que quando ele começa a ver a reserva emergencial, a liberdade financeira dele crescendo, isso se torna um vício bom. Você quer cada vez mais economizar e o restante gastar de fato no que é necessário. Lembrando, o necessário não significa que você vai parar de lazer. Isso jamais. Eu acho que isso é o que a gente vai levar realmente. É o que faz valer a pena a gente estar aqui, né? Um pouco do conforto e o lazer. Mas lembrando, às vezes é necessário que a gente se prive de algumas coisas agora no começo, para daqui a pouco a gente poder fazer algo muito mais que agora e sem aquele estresse da dívida. Muita gente quer curtir muito agora, uma viagem, coisa assim, gasta mais do que pode, mas aí amanhã, no mês seguinte, essa pessoa não consegue nem dormir, porque ela tem que estar pedindo dinheiro emprestado para o banco, para os pais, juros altíssimos, e elas começam a perder até a motivação nos estudos, no trabalho e na vida. Uma educação financeira, quando você consegue gastar menos do que você ganha
e você começa a gerar receita, a sua vida fica muito mais leve e praticamente tudo vai fluir melhor. Relacionamento, família, trabalho, e até mesmo você consigo mesmo. Turminha, espero trazer mais conteúdos como esse e outros que eu acredito ser importante para o nosso dia a dia, trazer um pouco mais dessa educação financeira que infelizmente a gente não vem pegando de berço. A gente não tem na escola, não tem em casa e vice-versa. Então, agradeço quem ficou comigo até aqui e lembrando, responderei todos vocês aqui no chat. E curtir e compartilhar com seus amigos. Vocês também vão fazer um bom trabalho. E outra coisa, não esqueçam de baixar as planilhas aqui no link abaixo.